Estou super endividado. O que eu ganho não paga o que eu devo. Estou devendo cartões de crédito, estou devendo cheque especial, estou devendo empréstimo consignado, estou devendo aluguel, água, luz, telefone. O que eu ganho não paga o que eu devo. Super endividado. Temos duas situações aí. O banco vai falar, você está super endividado, o sistema financeiro vai falar, você está super endividado porque você foi irresponsável em gastar ou contratar ou pegar empréstimo sem verificar a possibilidade de você pagar. A outra parte, o devedor vai falar, olha, eu peguei também porque você não tem responsabilidade em oferecer crédito nenhum. Você viu que eu já estava estourado no cheque especial, me mandou mais um cartão de crédito. Você viu que eu estava já estourado no cartão de crédito, me deu mais cheque especial, me deu empréstimo consignado. Para tentar equalizar essa situação, foi criada uma lei chamada Lei do Superendividamento. E o que essa lei faz, Giovanni? Essa lei ou deveria ser para todos. A possibilidade de você chegar ao Poder Judiciário, acessar o Poder Judiciário e falar ao juiz, ou juíza, estou super endividado. O que eu ganho não paga o que eu devo. Eu quero pagar, mas desse jeito, isso aqui vai virar uma bola de neve, eu não vou pagar a ninguém. Então, eu quero renegociar as minhas dívidas. Eu quero, estou declarando aqui minha falência e quero fazer uma ordem de credores. E aí eu quero fazer o seguinte, olha, eu quero designar 30%, 50% do que eu ganho para pagar os meus credores. E assim, vou quitando todas essas dívidas, faço acordo com todo mundo recebe e eu também fico em paz. Essa é a mentalidade, é o objetivo, é o caminho, é o destino, é a finalidade da lei. Essa lei do superendividamento, o que é a lei do superendividamento? É uma lei que foi declarada, foi promulgada, tá? E ela alterou o Código de Defesa do Consumidor, inserindo essa possibilidade. Ocorre que, antes de promulgar essa lei, o presidente Jair Messias Bolsonaro, em julho, fez um decreto presidencial. E nesse decreto presidencial, o que ele fez? Restringiu a aplicação dessa lei. O que ele falou? Número 1, olha, mínimo existencial, que seria o mínimo para uma pessoa sobreviver, comer, dormir, ter água, luz, aluguel e comida, o mínimo, R$303. 25% do salário mínimo. Agora dá um pouquinho mais, né? Mas seria 25% de um salário mínimo. É isso que é o mínimo existencial. Se ela tiver R$300, 300 conto, não tem que se falar aqui em mínimo existencial, não. Ela não pode nem no judiciário questionar nada. Ou seja, com R$300, ela está endividada. Ela teria que comer, pagar aluguel, pagar luz, água, transporte. Dá os teus pulos. 300 conto. O que aconteceu, gente? Esse decreto presidencial, ele está sendo objeto de duas ações no STF. E eu vou te mostrar aqui. E o que se busca com essas duas ações? A ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 1005 e a DPF 1006. Ela pede para que o STF declare inconstitucional esse decreto do presidente Jair Messias Bolsonaro. Só que agora, há menos de um mês atrás, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um dia antes de viajar para se reunir com o Papa Francisco, ele publicou, um novo decreto presidencial, alterando esse decreto de Jair Messias Bolsonaro, que restringia e limitava o mínimo existencial a 25% do salário mínimo. Na época, R$303. O que o Lula fez? Ele falou, não, olha só, o mínimo existencial não são R$303, são R$600. Mudou o artigo 3º do decreto presidencial de Jair Messias Bolsonaro. Só que tem um porém. Ele só alterou o artigo 3º, que aumenta para R$600 o mínimo existencial. O que está sendo discutido e sendo pedido lá no STF é que anule esse decreto presidencial. Por quê? Porque não é objeto ou matéria ou competência do presidente da República tabelar o mínimo existencial. Ele não pode tabelar o que a lei não tabelou. A lei deu um panorama geral, ou seja, você que ganha 5 mil, você pode entrar com uma ação pedindo para renegociar todas as suas dívidas e fazer uma fila de credores. Só que com o decreto presidencial, ele tabelou. E pior, além dele ter tabelado para 303, o Lula aumentou para 600, o que eles dois não fizeram? Os dois juntinho, um em carne, não revogaram o quê? O presidente
Bolsonaro fez o artigo 4º do decreto dele e o Lula manteve o artigo 4º. E o que esse artigo 4º fala, Giovanni? Fala o seguinte, que não... Primeiro, olha, então vamos lá, atualizando o decreto. O mínimo existencial tem que te sobrar R$600. É o que o decreto fala. Só que o decreto tem um artigo 4º, isso é o artigo 3º. O artigo 4º fala o seguinte, não entra no cálculo do mínimo existencial dívida de cartão de crédito, dívida de condomínio, dívida de empréstimo consignado, ou seja, as grandes dívidas que fazem as pessoas ficarem com superendividamento não foi revogado pelo Lula. 6 por meia dúzia, só fez para inglês ver, para ir lá dar beijinho no Papa. Um encarne, não muda nada, não muda nada. E aí, eu quero rapidamente te mostrar isso daqui. No âmbito da preservação do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor, pessoa natural, equivalente a R$600. Gente, isso é só judicialmente. Não tente achar que você vai num banco, numa cartão de crédito, eles vão fazer uma reunião administrativa contigo e esperar congelar toda a sua dívida sem enrolar juros. Não existe isso. Infelizmente tem muita gente cabeçuda aqui te desinformando. Agora, para vocês entenderem, eu acho que é importante, já estou finalizando já, fica comigo aí. Olha o que diz o artigo 4º. Não serão computadas na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos. E aí, olha só, excluem-se ainda da aferição, da preservação e do não comprometimento. Ou seja, você não pode colocar isso aqui para dizer que você não tem mínimo existencial. Gente, é o que eu falei, ó. Financiamento e refinanciamento imobiliário, olha aqui, ó. Decorrente de empréstimos garantias reais, fez empréstimo dando casa, terreno. Decorrentes de contratos de crédito de garantia fiança ou com aval. Olha aqui, ó, operações de crédito rural. Financiamento de atividade empreendedora ou produtiva lá no BNDES. Olha aqui, ó. Anteriormente negociadas. Tributos, despesas condominiais. Decorrentes de operação de crédito consignado. Então, tudo como dantes no castelo de Abrantes. Mas aí eu quero colocar para vocês isso daqui, ó. Decreto que fixa valor da renda a ser protegido do endividamento é questionado no STF. E aqui estão as duas ADPFs. Infelizmente, o relator é o ministro André Mendonça, o terrivelmente evangélico. Tanto da ADPF, peraí, gente, tanto da ADPF 1006 quanto da ADPF 1005. Tá aqui, ó. André Mendonça, o terrivelmente evangélico. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se vocês olharem, a Procuradoria já deu o parecer, tá? Foi a Associação dos Defensores Públicos e a Associação dos Procuradores de Justiça que entraram com as ADPFs. E nas duas, gente, o Procurador-Geral da República, o MPF, já se manifestou no seguinte: olha, o que ele fala, ó. Pela procedência dos pedidos para que sejam declarados inconstitucionais. O artigo 3º, por quê? Porque ele tabela o mínimo existencial. Era 300 com Bolsonaro, agora é 600 com Lula. E artigo 4º. Olha o artigo 4º aqui. Que exclui do cálculo do mínimo existencial empréstimos consignados, por exemplo. Tá? Infelizmente, todas as imprensas, olha aí, ó, de primeira, a Jovem Pan, a nossa denúncia aqui, ó. Somos o terceiro aqui, mas engraçado, né? A Record e a Jovem Pan estão aí, ó, babando o ovo de Lula, desinformando a sociedade, tentando pegar uma cotinha, né? Porque estão sem quase nada, ao invés de denunciar esse desgoverno que está prejudicando severamente toda a sociedade brasileira. Esse decreto, ele tem que ser revogado integralmente, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link da notícia do STF e logo abaixo, olha só, vou deixar o link aqui, ó, esse link aqui. E aí, se você for aqui embaixo, olha aqui, ó, as duas ADPFs, é só você clicar e acompanhar. Inclusive, você pode ligar para o STF e cobrar o André Mendonça,